Olá e boas-vindas a mais esta análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um mistério: como parar de enviar aplicações para um verdadeiro buraco negro e começar de fato a conquistar entrevistas usando a inteligência artificial a nosso favor. Chegou a hora de entender por que tantos talentos excelentes ficam pelo caminho e como virar esse jogo unindo pura estratégia e tecnologia. Para começar, é super importante a gente validar uma frustração gigantesca e que, convenhamos, é muito comum. A pessoa envia dezenas, às vezes centenas de currículos e o que volta? Silêncio absoluto. Apenas os grilos cantando. Muitas vezes, quem está buscando a vaga tem uma qualificação incrível, mas acaba sumariamente descartado. E a grande verdade é que, na esmagadora maioria das vezes, o problema não está na falta de competência técnica. O obstáculo é um inimigo invisível que age muito antes de qualquer recrutador humano sequer abrir o arquivo. E é justamente sobre isso a nossa primeira parte, o filtro invisível, ou o famoso ATS, o Applicant Tracking System. Mas o que é esse inimigo invisível, afinal? Basicamente, é um robô de triagem. A maioria das empresas médias e grandes usa esse tipo de software para ler, filtrar e dar uma nota para as aplicações antes que qualquer pessoa veja o documento. E aqui entra a maior das ironias. Sabem aqueles currículos lindíssimos, super desenhados, parecendo um portfólio de arte? Eles são os primeiros a falhar. PDFs cheios de colunas, ícones bonitinhos e fotos dão um verdadeiro curto-circuito na leitura da máquina. Além disso, encher o texto com termos genéricos do tipo "sou proativo e dinâmico" não significa absolutamente nada para o sistema. O robô está ali para uma caça ao tesouro por palavras-chave específicas da descrição da vaga. Se a máquina não conseguir ler tudo de forma clara, o currículo simplesmente deixa de existir no processo. Sabendo disso, a gente parte para a solução. Vamos conhecer a estrutura vencedora de 4 blocos. A regra de ouro aqui é: a organização estratégica sempre, mas sempre mesmo, vence a estética. Estudos apontam que um recrutador humano, quando finalmente pega o documento, bate o olho na tela por impressionantes 6 segundos. Gente, 6 segundos é o tempo de dar um espirro. Por isso, o nosso primeiro bloco, o resumo profissional, não pode ser aquele objetivo de vida romântico e longo. Tem que ser uma proposta de valor afiadíssima, de umas 3 linhas, para prender a atenção na hora. Depois dessa fisgada inicial, a gente constrói o resto com experiência, habilidades e formação. Agora, prestando muita atenção na seção de experiência, porque é aqui que os perfis mais disputados do mercado se destacam. O grande segredo atende pelo nome de método STAR: situação, tarefa, ação e resultado. Essa é a ferramenta perfeita para pegar aquela lista chata e entediante de obrigações diárias e transformar numa narrativa poderosa, totalmente focada no que foi conquistado e no impacto real gerado nas empresas anteriores. A diferença visual e de impacto entre as narrativas é honestamente gritante. Olha só, colocar no papel algo como reduzir o tempo de resposta em 30% vende o valor de um profissional 1000 vezes melhor do que escrever um genérico "trabalhei no atendimento ao cliente". Quando a gente usa números precisos e resultados que podem ser medidos, estamos dando provas concretas de competência. Isso tira o perfil do campo das promessas vazias e coloca direto no campo das garantias sólidas. E para fechar esses 4 pilares, a gente foca nas habilidades e na formação. Aqui sem muito mistério, mas com muita estratégia. O bloco de habilidades tem que ser um espelho exato das palavras-chave técnicas que estão no anúncio da vaga, porque é aí que o robô do ATS vai definir a sua pontuação. Já a formação precisa vir super limpa, sem enfeite nenhum. Ordem cronológica, nome da instituição, curso e período. Simples, direto e funcional. Muito bem, chegamos à parte 3, criando currículos com inteligência artificial. É aqui que entram ferramentas como Claude ou ChatGPT para fazer o trabalho pesado por nós. O grande atalho para economizar horas de formatação e, claro, muita dor de cabeça é usar o comando exato, o que a gente chama de prompt. A dica de ouro é salvar essa estrutura e tê-la sempre à mão. A ideia é fornecer os dados brutos e pedir para a inteligência artificial atuar como uma verdadeira especialista em recrutamento e coach de carreira. A gente pede para ela montar os 4 blocos usando o método STAR e alinhar a linguagem com a vaga desejada. O que demoraria uma tarde inteira é feito em questão de segundos. E sabe qual é a melhor parte para aliviar essa ansiedade? Aquele receio de não ter uma escrita perfeita ou não saber por onde começar simplesmente some. A inserção inicial dos dados não precisa ser uma obra literária. O foco é dar o máximo de contexto possível. Pode jogar as experiências de forma bruta, listar os fatos, os desafios enfrentados e os números reais. A IA pega toda essa bagunça, absorve a informação e aplica a estrutura ideal sozinha, colocando aqueles verbos de ação super fortes e deixando a formatação no ponto.
Mas calma que o trabalho ainda não acabou. Entramos na parte 4, os 5 ajustes finais. Porque, vamos ser sinceros, a inteligência artificial não faz mágica sozinha, né? O que ela entrega é uma fundação excelente, mas que ainda exige uma revisão humana bem criteriosa. Então, aqui vai o checklist definitivo antes de clicar no botão de enviar. Primeiro, exporte o arquivo sempre em PDF simples ou num formato DocX, sem aquelas tabelas super complexas. Assim o robô lê tudo perfeito. Segundo, fuja do genérico. Adapte o documento para cada vaga individualmente. Terceiro, passe um pente fino nos números gerados pela IA, garantindo que tudo seja verdade para manter a credibilidade na entrevista. Quarto, nada de foto ou data de nascimento, tá? Isso bloqueia o risco de qualquer viés inconsciente no recrutamento. E quinto, para fechar, faça um teste em plataformas como o JobScan para garantir que a compatibilidade está alta. Tudo que a gente explorou aqui se resume a uma tese central muito, mas muito clara. Um bom currículo não é o mais bonito, é o mais estratégico. Não adianta ter um design deslumbrante se ele esbarra de cara na porta do primeiro sistema automatizado. A tecnologia é um acelerador fantástico para aplicar toda essa estratégia rapidamente, mas a mente humana nos bastidores continua sendo a verdadeira mestre da própria trajetória profissional. É a gente que garante o peso e a verdade de cada conquista que está ali. E para a gente concluir essa análise, deixo aqui uma reflexão essencial para quem quer navegar neste mercado atual. Ao finalizar um currículo, a pergunta principal não pode mais ser: nossa, isso aqui está bonito para os olhos humanos. A verdadeira pergunta é: este material está otimizado de forma inteligente para vencer o filtro dos robôs? Ter clareza sobre essa prioridade é literalmente o que transforma rejeições silenciosas em convites concretos para entrevistas. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise com a gente, coloque em prática e até a próxima!